muitas vezes aqui para falar sobre Exu durante as festas, até mesmo sobre o Batuque, mas nunca para uma entrevista mais aprofundada. E é por isso que hoje eu vim aqui na casa do pai Jackson de Bará, conhecido como Jajá. Obrigado por ter me recebido aqui na sua casa mais uma vez, né? Em meio à pandemia agora. Sim, com toda a correria, mas seja bem-vindo de novo a essa casa, sabe que a casa é nossa. Obrigado. Eu quero saber, então, a gente sempre falou, né, da sua história, mas não com tanto detalhe, né? Não sentamos assim num dia que o senhor não estivesse tão cheio de coisas para fazer. Então eu queria que o senhor me explicasse como é que começou a sua visão, a religião, qual foi o primeiro lugar que o senhor teve contato? Sim, na verdade, eu já nasci dentro da casa de religião, né? Porque a minha mãe é de religião, minha avó era de religião, então eu já nasci na religião. Mas na religião eu iniciei com Umbanda e Quimbanda. Porque quando eu tinha 7 para 8 anos de idade, foi quando eu incorporei a primeira vez que eu trabalho com o Pai Oxóssi. E em seguidamente comecei a trabalhar com o Exu. Então daí eu iniciei, foi pela Umbanda e pela Quimbanda. Depois de muitos anos, acho que eu tinha 12 anos, quando eu iniciei a primeira vez pela nação. E antes disso, aí o senhor disse que quantos anos a primeira incorporação? Tinha 7 para 8 anos quando eu incorporei a primeira vez. E as entidades foram trancadas ou continuaram trabalhando a partir daí? Não, Deus ali continuaram trabalhando. Na verdade, quando eu incorporei a primeira vez o Exu Mirim, a minha mãe não aceitou muito. Minha mãe não queria. E aí teve outras sessões, ele chegou, riscou o ponto dele, disse pra ela que ele era Exu Mirim e que ele tinha vida e que ele ia ficar, que ninguém ia mandar ele embora, que ele ia trabalhar. E aí nós fomos doutrinando. Naquela época, né, os Exus da minha mãe não permitiam que ele bebia, não deixavam ele fumar, até porque eu era menor de idade. Né? Sempre foi muita polêmica. Hoje eu tenho muitas pessoas até hoje que estão vivas, que conhecem essa trajetória, que conhecem o Mirim, entendeu? Passou por todas, Deus de novo sempre passou por todas as provas, que a nossa casa era uma casa que tinha muitas provas, muitas regras, entendeu? Até porque, mesmo sendo minha mãe, que é minha feitora de Exu, mas a Padilha nunca passou a mão por cima, então nós tínhamos as coisas e foi indo, e foi trabalhando, foi firmando e ficou até hoje. O senhor falou e ele riscava o ponto, né? O Exu de antigamente era muito diferente do de hoje, né? Qual é a diferença, a grande diferença que o senhor vê? Hoje a coisa está um pouco mais modernizada, né? Eu não digo por todos, mas no meu tempo, tipo assim, nossos Exu não usavam calçado, tinha que ter a permissão para poder usar calçado, tinha que ter a permissão para poder usar um copo, até para o chapéu tinha que ter a permissão. Então eu trabalhei muitos anos. O Mirim, quando foi usar sapato a primeira vez, ele teve que passar por alguns testes para ter a liberação para usar o sapato, que ele tem, a liberação ele tem, o axé de sapato até hoje é uma briga que ele não gosta do sapato dos pés. E nós tínhamos a função, o Exu chegava, antes de se apresentar, ele tinha que riscar o ponto dele, se apresentar, dizer quem ele era e descrever aquele ponto. Assim como também na nossa Umbanda, o Pai Oxóssi chegou, passei pela sessão de doutrina, o Pai Oxóssi firmou, riscou o ponto dele, descreveu o ponto dele para depois passar mais adiante as próximas obrigações, que são dos cruzamentos, classificamentos e toda aquela função. Um fato que o senhor tenha presenciado dessa época que o senhor nunca vai esquecer? As primeiras provas. Que na nossa casa, minha mãe fazia muito teste, muita prova, então aquilo até porque eu era pequeno, né? Então aquilo eu gravei muito, assim, depois todo mundo sentava e comentava, porque isso, porque aquele outro. Então eu fiquei com aquilo muito gravado para mim. Eu trago até hoje, junto com meus filhos, quando a gente tem alguns rituais, algumas coisas. O próprio Mirim, quando está em terra, diz pra eles, eu só estou passando para vocês aquilo que foi passado para mim. Nação, então, chegou com 12 anos. Sim. 12 anos aonde? Na casa da mãe Jaqueline também? Não, nação, na verdade, quando eu era pequeno, eu tive uma segurança, que foi minha mãe que fez para mim na época, com um Paulinho de Chapanã, que era o filho de criação do finado Pai Adão. E aí, mas a minha primeira obrigação mesmo, se já chorou, que eu fiz meu primeiro bori, foi na casa do Pai André de Oxalá. Eu conheci o Pai André, e aí nós fomos para lá, e aí eu fiz o meu bori, e depois fiz o meu bori em junho. E aí em outubro eu fiz o meu primeiro quatro-pé. Isso eu tinha quantos anos? Eu tinha acho que 11 para 12 anos quando eu fiz a primeira obrigação. E o senhor faz a obrigação para os seus filhos exatamente como foi feita para o senhor, assim? Mudou alguma coisa? Não, porque eu sempre digo pra eles, a gente sempre costuma fazer, porque depois passou-se os tempos, e aí eu saí, aí eu segui, fui para casa do pai Marcelo Joiado, 2 de outubro, passei a ser caminda, e aonde eu refiz toda a minha obrigação, aceitei meus santos, ganhei meus axé, abri minha casa.
E eu, quando meus filhos vêm fazer obrigação, eu sempre digo pra eles, porque lá no meu pai também, quando cheguei na casa do pai, eu fiz ali bibó, né, eu fiz o buri e depois eu sentei meus santos, assim, tudo meio próximo, mas eu passei por todas aquelas etapas e eu passo a mesma coisa pros meus filhos. Claro, quando eu tenho alguém que já vem ou que já tem santo, tem muitos filhos que já tem casa aberta, ou já vem com a sua casa aberta, não tem também como ir lá, reiniciar, aí a gente faz alguns rituais e eles seguem com a obrigação que já tem, né, não tem como zerar uma pessoa. Sim. Você falou sobre as etapas, né? E hoje é muito costumeiro que pule etapas na religião, né? Se uma pessoa chegar aqui com dinheiro, ela sai pronta? Não. Não, porque na minha casa eu não faço nada sem primeiro consultar o búzio. Que nem eu digo pra eles, quem comanda a minha casa é meu orixá. É ele que vai me determinar. Eu já tive pessoas que chegaram aqui, não, porque eu vou fazer... Não. Nós vamos fazer o passo a passo. Pode não demorar 10 anos, porque as pessoas têm muito a dizer assim, porque antigamente se demorava 20 anos, hoje os novos. Eu não digo assim os novos, porque que nem eu digo assim, eu sou uma pessoa nova, eu não tenho muita idade. Mas eu me criei no meio de muita gente antiga, eu me criei na casa de gente que fazia religião muito séria, mas eu não digo porque tem muitos antigos, muita gente que tem idade, que hoje faz cada coisa que até Deus duvida. E assim como tem muitos novos que seguem a religião à risca. Tipo, eu não faço nada sem perguntar pro meu pai. Nem pro meu pai de santo, nem pro meu orixá. E às vezes eu digo assim, eu digo para minhas filhas, e às vezes para os irmãos novos, eu digo, eu não conheço ninguém que já nasceu com 40 anos de vasilha. Todo mundo foi novo um dia. Então eu acho que um vai passando pro outro. Isso vai de quem faz. Eu tenho os meus filhos de casa aberta, eles vão fazer uma obrigação, eles não fazem nada sem antes me perguntar. Eu digo para eles, vocês são donos da casa de vocês. Vocês são pai de santo, vocês são responsáveis pelos filhos de vocês. Só que a gente que é pai de santo, a gente é responsável pela vida das pessoas e pelo aquilo que a gente está manipulando. Então, se tu vai fazer uma obrigação, mesmo que tem na tua casa, tem uma bandeira, tem melhor aqui. Então, tu vai perguntar pro teu pai e sempre ter certeza do que faz. Então, a gente não faz nada se a moto chegou aqui hoje, tem para pagar, tu vai te aprontar e deu. Não. Porque hoje em dia as pessoas estão se aprontando por vaidade, por dinheiro e não sabem nem o que estão fazendo. Tem um orixá na vasilha, vão lá, gastam e nem dão valor para aquela obrigação e depois estão se perdendo aí e não sabem por que a vida não anda. E das suas obrigações, abriu a casa, né? E a casa vai crescendo cada vez mais. A sua família carnal tem muita participação dentro da sua casa, né? Ativamente em tudo. Sua esposa, seus filhos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da sua família dentro do seu religioso. Sim, quando eu levei os meus santos para casa, eu levei para casa da minha mãe, né? Eu morava na casa da minha mãe, daí foi quando eu levei os santos para lá. Ela sempre esteve junto comigo, tanto que a minha mãe, ela é minha cacique, minha feitora de Exu, e a minha madrinha no santo. Aí depois aí nós viemos para cá, aí trouxemos os santos para cá, fiz a obrigação, e aí eu fui tocando, eu sempre já tinha meus filhos aqui, adquiri mais, sempre procurando o caminho do orixá, sempre jogando, olhando, perguntando, o caboclo deixava um recado, o Exu deixava um recado, sempre dentro da humildade, procurando caminhar dentro daquilo que é correto. E sempre fazendo, daí que nem eu digo, daí tem a minha esposa, a Cheryl, que é da Oxum, que é uma parceirona, a gente tá sempre correndo junto, porque comigo não tem dia, não tem hora. Sou bem do barato, comigo a coisa é pra fazer, nós vamos fazer, e Deus, a gente baixa a cabeça, vai lá e faz. Então eu acho que esse intuito família, eu tenho meus filhos são sanguíneos que moram comigo, então a gente é muito unido. Eu acho que isso também ajuda muito, além da fé, além da dedicação, a gente é uma família que está sempre unida. E todo mundo na mesma religião, então é mais fácil, eu acho, né? Os seus filhos carnais mais novos são seus filhos de santo? Não, os meus filhos carnais, só um, na verdade, é meu filho de santo, que foi por ordem de búzio, aí nós jogamos, vemos umas coisas que ele acabou tendo que fazer uma obrigação, e aí o orixá dele não aceitou, foi feito aqui, porque os meus filhos carnais são filhos da minha mãe. Sim. E esse um que é seu, como é que cuida para não ter prioridade perante aos irmãos de religião? Não, porque eu sou uma pessoa que até a Cheryl, que é minha esposa, que está sempre comigo, dia de correr, não tem essa, eu sou a mulher do pai de santo, a cada ali é a filha do pai de santo, ele é o filho, eu sou muito enérgico, eu sou muito taxativo, eles dizem, porque o pai é mandão, não é mandão, eu acho que eu sou pelo correto. Então uma casa que tem muitos filhos, se não tiver um pulso, não coordenar, acaba virando uma bagunça. Então claro, ele é pequeno, ele não é grande, mas ele vem, ele cuida da quartinha deles, eu digo pra ele, vai bater a cabeça do teu pai. Que pai, acendeu uma vela pro teu pai. E às vezes as gurias estão no salão, estão arrumando, estão ajudando. Eu tenho a minha filha da Obá, a pessoa que sempre vem pra cá ajudar, organiza. Pode ser que ele já vem atrás dela. Deixa eu ver meu pai. Deixa eu botar uma água na minha quartinha.
Aí já, que se cria também no meio, né? Claro. Vendo a gente fazer, eles estão sempre juntos. Mas o senhor sempre deixou para eles a liberdade de escolher. Se não quisessem ser batuqueiros, por exemplo. Sim, porque isso já, a gente já traz de família, né? Minha mãe sempre dizia para nós, eu sou de religião, vocês não são obrigados a seguir a mesma religião que eu. O dia que vocês crescerem, vocês vão decidir o que vocês querem para a vida de vocês. Então eu passo meus filhos, digo, eu mostro o respeito. Eu tenho a minha filha, que é filha da minha mãe, a Eduarda, que é do Ogum, que é pronta. Tenho o Santos, até o Santos dela, a mãe trouxe para cá, já estão aqui. E aí, na época, quando ela começou a fazer obrigação, eu peguei esse pé, eu digo, olha bem, religião é assim, assim, porque eu não fantasio nada, né? Eu não sou branco, mas eu sou muito franco. Ó, isso, isso, isso. Vai crescer, amanhã depois tu vai ter uma festa para ir, mas tem obrigação, tu vai ter que estar na obrigação. Tá fazendo o orixá vai fazer parte da tua vida, enquanto tu viver, o orixá vai estar contigo. E tu vai ter que estar com ele. Então, tem a responsabilidade, tem os lados bons, tem os lados ruins, tem o dia que a gente está cansado, tem que não, vou fazer. Digo. Então, eu sempre impus para eles, não é porque eu sou de religião, não é porque a Xéria é de religião, que eles obrigatoriamente vão ser de religião. Porque, na verdade, dos meus filhos são 3 que são de santo, que tem obrigação. Os outros, na verdade, nem têm obrigação. Eu tenho uma segurança na Umbanda, porque eu nem sou muito... Se não tem necessidade, não coloco, entendeu? Então, daí, bom, olhando até que são pequenos, criança como é que cresce, apesar que eles já crescem no meio da religião, já cria aquele amor pela religião, mas eu também deixo eles terem o livre-arbítrio de escolher o que eles querem. Perfeito. Eu queria perguntar agora dos seus filhos de santo, como é que o senhor conduz, né? Tem pai de santo que gosta da casa cheia sempre e pai de santo que limitam, né? O filho de santo vem em dias de obrigação e dias que não é de obrigação ficam em casa. Como é que funciona aqui? Bom, aqui, na verdade, o que acontece, e eu gosto da muvuca. Função de obrigação, aquela coisa lá toda, e corre pra cá e corre pra lá, eu gosto disso. Dia de obrigação, nem agora nós vamos entrar em obrigação, aniversário Pai Bará, se ele vem pra cá, um corre pra lá, hoje com a coisa bem mais poderada por causa da função da pandemia, mas nisso, fora disso, eu não tenho muita socação assim, de filho todo dia socado na minha casa, ou que eu vou estar socado na casa de filho, até porque a gente tem uma casa bem movimentada, eu atendo muita gente, tenho bastante filhos, eu tenho filhos de casa aberta, eu tenho netos, então eu não tenho, eu acredito que se estiver na minha casa todo dia, tu não tem o que fazer. Então você tem a tua casa, tu tem teu serviço, tem a tua vida, dia de religião, dia de religião. Claro, não, isso não quer dizer que no final de semana, uma vez por semana tu vem me visitar, tem muitos filhos que vêm aqui às vezes de tarde, nos ver, mas eu não tenho aquela função assim de ter que estar toda hora dentro da minha casa. Tem os dias de obrigação, fora disso tu vive a tua vida. Perfeito, nós vamos dar um intervalo e logo mais a gente volta aqui falando com o pai Jackson de Bará. Voltamos aqui no bate-papo, na entrevista com o pai Jackson de Bará, o pai Jajaque de Viamão. Pai, seguindo então falando um pouco ainda sobre o batuque, né? O senhor falou durante muito da sua fala no primeiro bloco de antigamente, que o senhor viveu entre antigos, né? Antigamente as coisas do batuque eram muito mais segredadas, né? Tudo era muito segredo, né? E o senhor diz que admira muito isso. Mas em contrapartida, a sua casa do Lodê tem uma porta de vidro que dá para enxergar para dentro, né? Por que o senhor decidiu colocar essa porta? Na verdade como é que eu posso dizer, é um gosto meu, né? Fui eu que quis, eu sempre achei bonito, na casa do meu primeiro pai de santo a porta era de vidro, mas tinha cortina, tudo normal. E eu tava olhando e digo, vou fazer a casinha do Lodê, eu vou fazer diferente. E aí eu decidi que botaria uma porta de vidro. Óbvio, joguei, né? Perguntei também pro meu pai de santo. Como o nosso Lodê, na verdade, o meu Lodê tem prateleira. Então ele fica na prateleira. Fica na prateleira tem a cortina. Então o que fica ali na verdade é só a porta transparente, onde fica a imagem de São Pedro, São Paulo, que todo mundo conhece, uma imagem católica, e fica ali a quartinha que fica à vista. Então tem gente que diz, porque um horror, porque botou uma porta de vidro na casa do Lodê, mas eu também acredito que mesmo se a porta fosse de madeira, o Lodê é uma divindade, é um orixá da rua, né? Energia que vem da rua. Então, com porta, sem porta, o orixá vai ver igual. Aí as pessoas também dizem, porque a claridade, onde ele está não bate totalmente a claridade, porque tu viu ali tem uma árvore bem grandona por cima, mas eu também tenho uma concepção que eu passo para os meus, a gente cultua santo e não vampiro. Então a gente não tem essa função, porque bateu a claridade, porque o sol, porque na praia bate sol, na rua bate sol, claro, a gente não vai botar uma obrigação diretamente no sol, mas não tem essa função. Então como ele tem cortina, como está na prateleira, então na verdade eu não vejo assim, porque todo esse, uma porta de vidro.
Quando nós estamos em obrigação, sim, que o Lodê vai comer, aí dentro tem o varão, a gente coloca uma cortina por dentro, a porta fica fechada até que as obrigações estão arriadas. Só fora disso, ele vai para a prateleira, fecha a cortina e a porta fica transparente. Evolução do Exu, né? O que vale e o que não vale, pai? Olha, eu acho que o Exu evoluiu bastante. Como eu digo, o Exu aprendeu muito com a gente, o Exu está muito materializado. Teve umas evolução boa, também tem umas evoluções ruins, porque algumas pessoas acham que deixaram isso para a cabeça. Porque eu acho que tudo tem que ter um limite. E hoje o que está faltando em algumas coisas na Quimbanda, eu acho que é a ponderação e os limites em algumas coisas, entendeu? Porque hoje é tudo, não são todos, mas somente essa função de beberagem, certas atitudes que algumas entidades tomam que eu acho que é desnecessária. Porque até são entidades, o Exu veio, por mais que o Exu seja próximo da gente, por mais que o Exu evoluiu bastante, eu acho que igual a uma entidade, tudo tem que ter um limite, até porque tudo que é demais acaba se estragando. O que não vale, então? Uma coisa que o senhor diz, não, aqui na minha casa a gente não faz isso. O senhor vê que fazem por aí. Não aceito que o Exu chega, beba e larga a matéria bêbada. Não aceito de maneira nenhuma, até porque eu não bebo. E todo mundo que me conhece sabe, eu tenho uma entidade que bebe bastante e ele nunca me deixou beber, então eu não aceito essas coisas, porque vai beber, aí ficou bêbado porque é surro. Eu acho que o espírito, o Exu, ele tem várias maneiras de te cobrar se estiver errado em alguma coisa, e acho que não numa festa, ingerindo bebida e deixando o aparelho bêbado, que ele vai dizer alguma coisa, então isso eu não aceito. Tá certo. Qual orixás que o senhor admira e orixás religiosos que o senhor admira? Eu admiro muita gente, né? O meu pai de santo, o pai Marcelo de Oiá, meu pai, né? O pai André de Oxalá, que é uma pessoa que até hoje a gente se dá, eu tenho um carinho muito grande por ele, entendeu? A minha mãe, que é minha mãe, minha madrinha, mãe Jaquim Doçanha, né? A minha esposa, que hoje é pronta, mãe de santo, tá fazendo as obrigações, né? E o pai Gelson do Baralanã. O pai Gelson do Bará, porque o pai Gelson é uma pessoa que eu tenho muito respeito. Praticamente me criei dentro da casa do pai Gelson. Então o pai Gelson é uma pessoa que é fundamental para mim. Gosto muito dele, tenho um respeito muito grande por ele, pela mãe Fátima, né, pelo pai Marquinhos do Bará. Né, tem um amigão que está sempre aqui comigo também, que é o pai Beto do Oxalá. A gente conversa bastante, é bem meu amigo. O pai Chiquinho do Xangô, que é aqui da Augusta, que é filho da Manhara. A Manhara do Xangô, que eu gosto muito da Manhara. Então tem muitas pessoas que eu gosto. Pai Alex, enfim, muitos e muitos pais santos que eu me dou bem. O pai Beto da Oxum, que é um amigão que está sempre junto com nós, a gente está sempre na casa dele. E aí tem o Armani, tem muita gente. Certo, mas citou alguns que lhe acompanham. Tambor, como é que funciona aqui? O senhor tem um filho, né, da casa que toca tambor, mas eu sei que também, a pedido do próprio pai Bará, né, um outro Olabê também acompanha há bastante tempo. Como é que funciona o tambor aqui dentro? O que pode, o que não pode? Sim, eu tenho o meu filho, o Alexandre Xangô, que é o que toca para nós, né? Toca as obrigações, né? E eu tenho o Alfredo do Ossanha, que é o tamboreiro que eu digo para ele que ele é o tamboreiro do Pai Bará. Que todo ano, aniversário do Pai Bará, quem toca é ele, já faz 7 anos esse ano que ele toca para mim. Então aí ele mesmo ensinou, junto com o Alexandre, eles tocavam junto, foi indo, o Alexandre se aprimorou, hoje o Alexandre toca. Mas como ele já tocava, eu não gosto muito dessa função de trocaçada de tamboreiro, né? Até porque a religião, cada casa tem seus segredos, tem suas obrigações, então acho que tem coisas que são nossas, tem que saber bem quem tu põe dentro da tua casa. Então o Alfredo já é acostumado comigo também, já é acostumado do meu jeito. O Alfredo além de ser tamboreiro, ele é meu amigo, então a gente se dá bastante, a gente conversa, a gente briga, mas ele é uma pessoa muito boa para mim, então ele toca há muitos anos. E aí eu tenho o Alexandre também, que é meu filho, que toca as obrigações, toca as obrigações de Xangô, toca as obrigações de Quimbanda, de Umbanda, toca na casa dos filhos, entendeu? E aí eles já estão acostumados com o meu jeito, porque eu não gosto de muito o carnaval. Acho que obrigação, santo é santo. Eu sempre digo para o Alexandre, meu filho, toca Umbanda, toca Quimbanda, toca nação. Tem que cuidar muito para não misturar as coisas, porque hoje em dia tem tamboristas que estão tocando um batuque, não sabe se é batuque, se é uma gira de Exu. Eu te pegar e viu lá no, sei lá aonde o fulano cantar, tirei Paulo Gato, o problema do fulano. Na minha casa tu vai cantar como a gente faz. Eu não gosto de invenção. Então eles já estão acostumados comigo, tanto ele quanto o Alfredo. Se tiver alguma coisa que eu não gosto, eu já falo na hora. Sou uma pessoa que eu não deixo para depois. Se eu não gostei, ponto. Perfeito. Nós estamos vivendo um momento muito atípico no mundo inteiro, o momento da pandemia. Em contrapartida, está se aproximando aí o aniversário do Pai Bará. Como é que o senhor vai fazer?
Na verdade, nós vamos seguir com algumas obrigações, certo? Respeitando as orientações, respeitando os cuidados. Nós fizemos a máscara, o Felipe fez para nós a máscara com o emblema da casa. Então, o que eu fiz? Nós tivemos também já algumas obrigações de quimbanda, entendeu? E agora vamos entrar na obrigação de santo, só que nós vamos dividir a obrigação. Não vamos fazer uma festa aberta, porque a gente é uma casa que tem muitos amigos, muita gente vem na minha casa. Então não tem como a gente tocar um batuque e escolher a dedo. E não tem, no momento também não tem como fazer uma obrigação e encher de gente, até porque eu tenho muitos filhos também. Tenho netos, tenho muitas pessoas de idade também na minha casa. Tenho os meus filhos que são pequenos, então acho que a gente também tem que manter um cuidado. Claro, não podemos perder a fé, não podemos deixar de cumprir com as nossas obrigações, mas o orixá entende algumas limitações, até porque é um problema mundial, né? Está no mundo todo. Então a gente vai diminuir algumas coisas, horários, quantidade de pessoas, quantidade de obrigações, para poder se organizar. E depois, no final do ano, se tudo com a graça de Deus para Chapanã estiver melhor, aí a gente vai fazer uma festa grande. Mudou para todo mundo, né? Como o senhor mesmo falou, não é uma coisa que é nossa do Rio Grande do Sul, do Brasil, enfim, é no mundo inteiro. E todo mundo teve que aperfeiçoar, e também não deixou de ser um momento de reflexão, né? O que mudou para o senhor, assim? O que o senhor viu de diferente a partir da pandemia? Na verdade, eu andei comentando até aqui em casa, que isso serviu para muita gente ver que, na verdade, todos somos iguais. Seja branco, preto, pobre, evangélico, bandista, tá para todo mundo. É uma doença que ela tá pelo mundo todo. E aí, nisso aí, tu também acaba vendo quem tá do teu lado, quem são as pessoas com quem tu pode contar, com quem tu não pode contar. Isso mostra para as pessoas que, na verdade, a gente não é ninguém. E as pessoas hoje, no mundo que a gente vive, as pessoas brigam por tão pouco. Por qualquer coisinha como é que eu posso dizer? Por qualquer coisinha eles fazem toda uma explosão, ficam de mal, e a gente não leva nada desse mundo. Entendeu? Então eu acho que, tipo assim, com tudo isso aí a gente tem que se adaptar a alguma coisa, tivemos que fazer algumas obrigações mais restritas na casa, e pude ver aqueles que realmente estavam ali. Não, vamos fazer, vamos pegar um álcool gel, vamos pegar uma massa, vamos pegar uma luva, nós vamos aí, nós estamos com o senhor e nós vamos seguir. Eu acho que isso é muito importante, porque eu sou um pai de santo que para os meus filhos não tem hora, não tem dia, eles precisaram de mim, eu tô ali. E eu acho que isso tem que ser recíproco, porque o que tu é pro teu pai, tu vai querer que teus filhos sejam para ti depois, ou tu vai querer que alguém também seja para ti. Então eu sempre digo para meus filhos, cuidem bem, que aquilo que vocês são dentro da casa de religião, ou isso eu aprendi, meu pai de santo sempre diz, aquilo que tu é pro teu pai, o teu filho vai ser para ti. Então eu sempre digo assim, ó, saber com quem a gente pode contar é um momento muito delicado, entendeu? Mas é um momento também de a gente parar e refletir e prestar atenção nas coisas. Perfeito. Se numa fantasia da cabeça da gente, se eu entrasse aqui um dia no seu salão e encontrasse com o pai Bará, o que você ia dizer para ele? Olha, Israel, o que eu vou te dizer? Eu acho que se um dia eu encontrasse ele, eu só tenho a agradecer. Tudo que ele proporciona na minha vida, tudo que ele proporciona para minha família, para os meus filhos. Eu, na verdade, eu só tenho gratidão pela religião. Eu só tenho a agradecer, porque tudo que eu tenho é através da religião. Então eu tenho muito a agradecer ao meu orixá, aos meus guias, aos meus exus, por tudo que eu conquistei, por todas as coisas que acontecem na minha vida, tanto boas quanto ruins, porque ninguém vive só do bom. Entendeu? Que nem eu digo, tem as decepções, tem, toda casa tem. Entendeu? Mas eu acredito que quando a raiz é forte, a árvore não morre. Então, para mim, eu tenho só a agradecer ao Pai Bará por tudo que ele fez por mim, por tudo que ele vai fazer e por tudo que ele é na minha vida. Só eu sei o quanto ele significa para mim. Perfeito. Quero lhe agradecer por ter me recebido mais uma vez aqui, né, em meio a tudo que está acontecendo no mundo, e pedir para o senhor deixar o seu recado para as pessoas que lhe assistem. Bom, primeiro quero dizer a todos que reflitam, que tenham fé, que peçam que o grande Pai Chapanã, que a Mãe Obá, que o Pai Oxalá, que também responde na quarta-feira, tenha misericórdia não só de nós, mas do mundo todo. E que assim que tudo isso passar, porque vai passar, que nós possamos ser mais unidos e principalmente mais humildes uns com os outros. Pai, muito obrigado. Pai Bará, ilumine cada vez mais. Até o próximo Kizomba.